convidar aqui à frente o Wilber Rossini, que é superintendente do consórcio Codivar, consórcio de desenvolvimento intermunicipal do Vale do Ribeira. Já está aqui conosco. Quem vai mediar, quem vai moderar esse painel agora, eu quero pedir que venha à frente, é o Miderson Mileu, ex-prefeito de Itaquarituba, por favor. Agora também integrando o governo lá de Itaquarituba, né, Miderson? Convidar também o prefeito de Itaquarituba, José Clóvis, bola para frente. E também, por gentileza, solicitar ao Lacir Baldusco, por gentileza, da Secretaria Estadual de Habitação, é ex-subprefeito aqui da cidade de São Paulo também. A reunião, além de ser, né, comemorar os 15 anos da fundação, além da parte técnica do aprendizado, a gente também revê os amigos, né? Temos aí o nosso amigo Lacir com um novo perfil, né, Zé? Tudo bem. Então, o painel é sobre desafios do mandato 2017-2020, do ponto de vista de cooperação intermunicipal e federativa. Então, antes de iniciarmos, né, com o Wilber, né, que vai falar inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte: há 20 anos, desde o primeiro mandato meu, quando fui candidato, em 96, primeiro mandato, se fala muito em consórcio intermunicipal. E já se falava antes, principalmente com o Montoro. Mas a gente sabe que é um processo de execução lenta, né? E onde a gente tem que procurar fazer um trabalho diuturnamente de colocar dentro da consciência, principalmente dos prefeitos, dos eleitos, vereadores e coisa e tal, a grande importância de um consórcio municipal. E eu acho que nesse momento que o país está atravessando dificuldades extremamente financeiras, isso com um reflexo muito importante dentro do município. A gente sabe que os 2 últimos anos, aqui já falou o prefeito do registro, do mandato anterior, e os primeiros anos desse mandato que se iniciou com os novos prefeitos, é praticamente inexistente recursos das esferas estaduais e federais. Então, acho que é o grande momento de se colocar, como se diz, aonde não existem recursos pontuais do governo estadual, do governo federal, a nível de Brasil todo, né? A gente está falando em São Paulo, que é o estado mais forte financeiramente do Brasil. Hoje praticamente não se assina nenhum convênio novo, nenhuma emenda nova, né? Então imagine a nível dos estados com menor poder aquisitivo. Então agora é a hora importante dos municípios se abraçarem e realmente estimularem as políticas públicas de maneira consorciada, que se forma de uma maneira mais econômica e que atinge o macro. Nós vamos chamar inicialmente o Wilber Rossini, né, que é o superintendente do Codivar, Consórcio Municipal de Desenvolvimento do Vale da Ribeira, que nós tivemos a oportunidade, em 2010, de convivermos durante uns 10 dias na Alemanha, né, que fomos juntos, né? 13, né? Tá. Não, foi 2010. Wilber, está com a palavra. Quero agradecer ao Zé Mário pelo convite, a confiança, a gente compartilhar um pouco da vivência lá no Codivar, a respeito desses problemas e da discussão com os novos prefeitos nesses desafios da gestão pública municipal nos próximos 4 anos. Quero cumprimentar aos painelistas aqui presentes, né, o Lacir, o amigo Bola, que eu tive o prazer de conhecê-lo semana passada, tivemos juntos lá em Paraguaçu, né, na reunião da rede de consórcios, Dr. Miderson, que tive o prazer de conviver durante 10 dias com ele, né, junto com o prefeito Macedo, 2013. Foi em 2013, eu tinha 4 meses de consórcio, eu já conhecia a Fundação Conrad da graduação. Quando fiz Direito, eu tinha morado durante 2 meses na Alemanha. Quando eu retornei,
tinha ouvido falar da fundação em Berlim, onde eu tinha residido, e fiz alguns cursos, né, algumas atualizações acompanhando pela Fundação Conrad aqui em São Paulo. Enfim, dentro desse perfil do tema discutido, desafios do mandato, eu que não tenho mandato, né, mas acompanho 25 municípios, 24 ativos no Codivar, que estão passando por essa grande dificuldade. E começamos a discussão pela conclusão, como o Dr. Miderson trouxe, né? O maior desafio hoje é investimento dos municípios, essa crise financeira que os municípios têm passado, né? Desde 2013, quando eu entrei no Codivar, os prefeitos falaram, está sinalizando que algo está errado, né? A arrecadação não avança como avançou os últimos 4 anos. A partir de 2014, tudo congelou. 2015 em diante, a arrecadação tem diminuído, os gastos têm aumentado e os municípios têm passado graves dificuldades, né? Então, isso aqui é uma imagem nossa que nós temos trabalhado no consórcio, o consórcio de municípios, que ele tem desde o ano de 1989. Somos ainda uma associação de direito privado, né, mas o nome historicamente da nossa entidade é um consórcio de municípios do Vale do Ribeira, integram os municípios que estão na bacia do rio Ribeira de Iguape. E dentro dessa discussão sobre desafios, né, como sou advogado, né, da graduação, da pós-graduação, a gente sempre enfrenta a escrita de um texto ou a construção de um discurso identificando as premissas, né? Não tem como a gente chegar a mesma conclusão de um discurso sem nós identificarmos qual é a nossa premissa, né, no início desse discurso. Então, premissa maior, né, do desafio do mandato 2017 e 2020, dentro da perspectiva da cooperação intermunicipal e federativa, né, envolvendo os entes federados, União, Estados e municípios, né. A premissa maior é o cumprimento do Pacto Federativo. E os prefeitos, né, alguns muito simples, sem conhecer muito bem o conceito do Pacto Federativo, e a gente não pretendo entrar aqui na história do que é federação, nem nada disso, né? Mas veja, prevê a união indissolúvel dos entes federados, o Pacto Federativo. É um pacto, é um casamento, uma certidão de casamento. Então, os entes federados, né, municípios, estados, Distrito Federal, né, a União, pactuaram. Estão todos pactuados a andar juntos. De que forma? Garantindo uma autonomia administrativa, financeira e política. Só que num período de crise, onde os municípios estão fragilizados nesse pacto federativo, é isso que a gente pode, né, os prefeitos podem concordar comigo, né? Eles estão fragilizados, a autonomia administrativa, financeira e política está prejudicada, tem sido cada vez mais prejudicada. A União, ela centraliza boa parte dos recursos, como os representantes que falaram no painel da manhã já afiançaram aqui, não preciso, né, reforçar esses números, esses indicadores. E o que acontece? Os prefeitos não conseguem fazer o planejamento territorial mínimo. Problema de segurança pública, né? A gente joga na mão da União ou do governo do Estado a organização do meu bairro. Se eu tenho que ter vigilância na praça, né? Se eu tenho que ter câmera de monitoramento, o horário que a patrulha tem que estar em qual bairro, né? É uma invasão do que o território mínimo, né, os municípios deveriam discutir. E não discute por quê? Por falta de recurso. Eu moro no Vale do Ribeira, moro em Jacupiranga desde 2002, mas eu sou do ABC Paulista, sou de São Caetano. E eu lembro nos anos 80, nos anos 90, participei de audiência pública como curioso, né? E a discussão da população era por que o município não investia pesado na guarda civil, né? Comprando viatura, ampliando o poder de polícia dela, né? Não só do patrimônio municipal, mas para proteção, para o interesse do munícipe. E o município começou a investir, mas veja, né, hoje isso está prejudicado por falta de recursos de um município rico como é um município da região metropolitana aqui de São Paulo, né? Então, e olha, essa questão da premissa maior, que é o Pacto Federativo,
os artigos 157 ao 159 da Constituição, tem a revisão do quê? Da repartição das receitas tributárias, para assegurar a equivalência econômico-financeira entre os entes federados. Então não é algo no plano da doutrina administrativa ou constitucional, é normatizada na Constituição Federal. Outras premissas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que nós identificamos na discussão regional. Né? Então, sob a perspectiva da cooperação intermunicipal. A cooperação intermunicipal deve vir acompanhada de estratégias. Como implementar uma cooperação intermunicipal sem um planejamento anterior? A gente pensa que isso é inviável, é infrutífero. Então, deveria ser por meio de estratégias para desenvolvimento regional. Então, não há como falar dessa cooperação intermunicipal sem um entendimento do desenvolvimento regional. Não é algo esporádico, algo pontual, não tem que ser algo que se planeja para uma região inteira. O envolvimento, a cooperação intermunicipal deve vir acompanhada de estratégias para envolvimento das pessoas. E é uma coisa que eu aprendi no consórcio, como sendo advogado, a gente se apega muito às formalidades. E comecei a ver a atividade dos consórcios, e na minha cabeça aquilo ficava desenhado como se fosse um peito de um escoteiro, cheio de medalha dos convênios ou dos municípios que faziam parte daquele consórcio. E isso, no decorrer do tempo, do amadurecimento na relação dentro do consórcio, eu vi que aquilo não vale de nada. O que vale é aqui, envolvimento das pessoas. Desenvolvimento regional, envolvendo as pessoas dentro dessa perspectiva da cooperação municipal, nós podemos alcançar aperfeiçoamento dos mecanismos de articulação municipal. Os municípios começam a entender o planejamento do vizinho, da região, para planejar o seu próprio território. Essa é um desafio intermunicipal, um desafio dos consórcios, que eu avalio que deve estar sempre em pauta e deve estar claro na cabeça do gestor público. Né? O envolvimento das pessoas, muitas vezes, a gente relega. Uma dificuldade que eu tive quando comecei a trabalhar no consórcio era abrir o consórcio para a participação dos gestores municipais. A expectativa dos prefeitos, eles tinham sido doutrinados dessa forma, é que o consórcio prefeito senta na mesa, a assembleia de prefeitos é soberana e a equipe que execute. E muito pouco eu conseguia executar ainda tendo só 2 funcionários. Né? Então, veja, essa alternativa de envolvimento das pessoas. Item 3, discutindo o aperfeiçoamento dos mecanismos de articulação municipal, fortaleceu o que no consórcio no Vale do Ribeira? Desenvolvimento regional. Então, ao ponto, o senhor Walter Tesch é nossa testemunha, porque faz parte da discussão do nosso comitê de bacia, que a identidade nossa regional é o comitê de bacia dos municípios, a nossa identidade é o rio, né? É o nosso vetor de riqueza primeiro da região. As pessoas mudaram, eu vi a mudança desde 2002 que eu vim para o Vale do Ribeira, daquela questão de que o Vale do Ribeira é a região mais pobre do estado de São Paulo. Esse discurso entre os gestores acabou. Porque o que é pobreza? Premissa. Vamos construir um discurso? Se o Vale do Ribeira ou se o Vale do Paranapanema é pobre, então vamos partir da premissa. O que é riqueza? Nós somos a maior área de preservação do estado de São Paulo. Temos a maior capacidade de produção de recurso hídrico. Somos a localidade do estado de São Paulo com maior segurança urbana. Estamos no maior vetor de transporte logístico entre 2 portos com o eixo do Mercosul, que é a BR-116. Então, o nosso problema na identificação do desenvolvimento econômico regional não éramos pobres. Nós temos uma baixa produção de riquezas financeiras e econômicas. Então não é uma região que as pessoas são atrasadas. O IDH renda é baixo, o IDH da saúde é bom, né? E o IDH da educação é bom para médio. Né? É médio para alto. Então é uma região que está se desenvolvendo. Então vejam, premissas.
Hoje o discurso que a gente implanta no Codivar com uma doutrinação é o Vale do Ribeira, é o Vale das Oportunidades. Não é o Vale da Pobreza mais, né? Então é premissa, se discute seguindo essa regrinha de ouro aí. Desenvolvimento regional, envolvimento das pessoas, aperfeiçoamento dos mecanismos de articulação municipal. Pagar para os outros fazerem isso para nós? Não. Sempre por ato voluntário. O que aconteceu? Nasceram as câmaras técnicas, temáticas no consórcio. Então aqui é um exemplo da nossa identidade, né, dos 24 municípios que hoje atuam, né, no Codivar. Tem um município um pouco afastado, que é São Lourenço, um território de 17.700 quilômetros quadrados, 485 mil habitantes. O maior município do estado de São Paulo em área territorial é Iguape, com 1.900 quilômetros quadrados. Então, vejam, são municípios em região metropolitana, como Juquitiba, na região metropolitana de São Paulo, Itanhaém, Peruíbe, na região metropolitana da Baixada Santista, Tapiraí, integrando a região metropolitana de Sorocaba. Então, um perfil muito interessante dos municípios que compõem o Codivar. Então, o histórico do Codivar, daquela regra de ouro, daquelas premissas, sempre a questão da articulação intermunicipal. Esse é um grande desafio para esse mandato, que eu vejo para os prefeitos, como o Dr. Miderson, ele muito bem explanou na abertura, no preâmbulo dele, né? Num momento em que reconhecemos que o Pacto Federativo está ferido, né? Os municípios defendem que sejam ungidos com um recurso que venha da União, ao invés de ter sua própria autonomia para discutir se eu quero asfaltar ou se eu quero construir escola, se eu quero máquina para patrulha rural ou se eu quero encerrar aquela estrada rural. Os municípios não têm hoje muito bem essa autonomia por falta de recurso. E vejam, no nosso histórico, o histórico do Codivar foi sempre na discussão intermunicipal. Nasceu nos anos 90, nasceu em 89, ele sucedendo as discussões da SUDELPA, da Superintendência para Desenvolvimento do Litoral Paulista e do Vale do Ribeira. A primeira ação consorciada foi junto ao Escritório Regional da Saúde, assumindo a gestão de um hospital regional. Depois o Codivar se desmembrou. O prefeito Gilson é presidente do Consaúde, que é o consórcio que faz a gestão desses hospitais regionais. Em 2006, o Consaúde e o Codivar decidiram por uma cisão, o Consaúde só a discussão de atendimento de saúde, o Codivar a discussão das outras políticas públicas. E em 2013, um grande marco foi com o programa Melhoria, aproximação com a oficina municipal, e a partir dali conseguimos implementar no consórcio as câmaras técnicas temáticas da educação, turismo, cultura, meio ambiente e colegiado de advogados. Câmara da Educação, criada por resolução de assembleia de prefeitos para discutir ações de melhoria da educação, fundamentar decisões em nível regional. Nós elaboramos algumas estratégias internas, como o seu regimento interno. Ele tem uma forma orgânica de trabalhar e prática, essa Câmara da Educação. Advocacia, colegiado de advocacia pública. Sou advogado, né? Sempre que pensava nas atividades do Codivar, e os meus colegas de advocacia que trabalhavam nas prefeituras provocavam para que a gente se reunisse no consórcio também. Isso foi feito, né? Começamos em 2015, fizemos um treinamento para procuradores sobre entender o que era plano de gestão de resíduos sólidos, porque ninguém sabia dar parecer naquilo, nem apresentar defesa em CETESB, em algo do gênero. Estudo de processos judiciais sobre transferência de ativo de iluminação pública. Fizemos o primeiro simpósio do novo Código de Processo Civil com um doutor, professor de pós-graduação na PUC, o doutor Eduardo Arruda Alvim. Em 2017, fizemos o curso de gestão da dívida ativa e já estamos organizando dois seminários de comemoração a um ano do CPC. Então, o grupo está bem articulado e funcionando. Vejam, trazendo aquela discussão de entendimento de nível regional. Trabalho voluntário, discussão intermunicipal, né, sobre o nosso território. Câmara Técnica da Cultura começou a funcionar o ano passado. Tivemos reuniões em 2016 e 2017. Para quê? Padronização do política pública municipal de cultura. Todos os municípios fazerem adesão ao Sistema Nacional de Cultura. Está dentro daquelas premissas. Aquelas premissas sempre estão
A gente não faz uma leitura, uma releitura em Assembleia de Codivar, mas é uma regra de ouro das nossas atividades consorciadas. Respeitar aquelas premissas que apresentamos inicialmente. Estimular os conselhos municipais, criação de fundo municipal, plano municipal de cultura. Isso está em andamento no consórcio. Câmara Técnica de Turismo, depois a Câmara da Educação, a Câmara mais exitosa nossa é do turismo também, com objetivos bem delineados na primeira reunião, fortalecimento de Contur, turismo rural, construção de inventário dos municípios, adesão a Cadastur, plano diretor regional, que está em construção esse ano. Mas dentro de uma mesma identidade, com municípios de região metropolitana e municípios no Alto Vale do Ribeira, que estão a 1.000 metros de altitude, não. Cindimos em 2 regiões turísticas diferentes, dentro da mesma região. Eles identificaram essa identidade regional e esse colegiado dentro do consórcio está fazendo essa construção esse ano. Isso é o mapa das divisões de região turística que o Estado de São Paulo fez. O mapa do Codivar é diferente. Estamos fazendo um desenho novo e vamos informar para a Secretaria de Turismo. Falou, não, a nossa região não é essa que vocês desenharam. A nossa região é diferente. E vamos pedir alteração. É a força do trabalho voluntário, de quem mora no território e que trabalha no planejamento regional. As nossas reuniões de trabalho, né? Participamos aí de Fórum de Desenvolvimento e Turismo Regional. Então, vejam, sempre essa questão da união entre os municípios em qualquer pauta. Ela fortalece a atividade do planejamento dentro do município. Aquela questão de eu, isoladamente, cuidar só do meu jardim, só do meu município, e ficar de pires na mão, atrás do governo federal, do governo do estado, das empresas locais, para desenvolver alguma ação, isso continua. Mas os prefeitos têm uma outra pauta de discussão, que é no nível regional. E isso fortalece a política local. Fortalece o planejamento dos gestores nos municípios, como o Lair, meu colega aqui, superintendente lá da Anvapa, disse, o Gilson disse, quando os municípios aprenderam a desenvolver um plano diretor, a pensar a região no nível da educação, né, mexeu com a autoestima da equipe do município. Mas eles só conseguiram construir isso juntos dentro da região, não foi sozinhos. Desafios do mandato 2017 e 2020. E aí o que eu fiquei meditando ontem até meia-noite, Éder, por isso que eu demorei para mandar, era só para fazer essa última lâmina aqui, né? Peguei aquele livro de comemoração dos 40 anos da Fundação Conrad, fiquei folheando horas ontem em casa, né? No silêncio, já que as crianças estavam dormindo, e fiz uma pequena conclusão aí do cenário político local e nacional, né? Então, um grande desafio dos prefeitos, eu vejo isso, de quem trabalha com a política, né? Eu me vejo como, de certa forma, um agente político não formal, porque não sou candidato, não passei pelo crivo da urna, né? Mas trabalho com 24 prefeitos, o desafio de liderar sem dar sinais de perda de força, mantendo o ânimo, né? Que é acabar com a política local, além de denúncia de corrupção, é um prefeito desanimado. Acaba com o ânimo, com a autoestima da população. O prefeito tem que estar animado, o agente político tem que estar animado, tem que buscar sempre boas novas, em nível local. E outra coisa, cenário político nacional, desafio de não deixar que o panorama político nacional conturbado prejudique o desenvolvimento local. Mas de que forma? Voltando para o cenário político local, mantendo o ânimo, mantendo a força, né? Esse período conturbado vai passar, e são essas pequenas palavras, essa pequena memória do que a gente tem vivenciado no Codivar desde o ano de 2013 que eu tinha para compartilhar com vocês. Obrigado pela oportunidade, Zé Mário. Obrigado a todos.